Boa tarde, caros estudantes. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e o tema da nossa conversa sobre história, o nosso tema de hoje é História Antiga, e nós estamos estudando esse livro aqui, História Antiga, do Norberto Luiz Guarinello, que é um especialista da História Antiga. E nós estamos estudando esse livro, tendo ele como nossa referência. Bom, inicialmente, o autor ele discorre acerca de como a história antiga tem sido abordada ao longo do tempo, é até aquilo que ele chama de a história da história antiga. Então, como que a história antiga era abordada lá no século XIX, como ela vem avançando, vem mudando o sistema de análise ali, como os pesquisadores vêm pensando essa história, fazendo novas perguntas, né? E a gente sabe que a história é escrita sempre a partir do presente, e aí se faz perguntas ao passado, por isso que a história muda, porque a resposta que ela vai dar vai ser de acordo com a pergunta que é feita, e também a partir do surgimento de novas ferramentas, novas possibilidades, como a própria arqueologia e o conhecimento arqueológico, que vão trazendo novas informações e o historiador tem que organizar isso. Então isso é um diagnóstico que o autor faz no início do livro, mas nós estaremos abordando agora o capítulo intitulado O Mediterrâneo, Processos de Integração. Tá? Na página 47, Mediterrâneo, Processos de Integração. E aí o autor, ele refere que o recorte temporal que ele faz para abordar o mar Mediterrâneo se situa a 3.000 anos atrás, até 1.600 anos antes da nossa era, antes do tempo presente. Então aqui a gente tem que ter cuidado com um detalhe. Qual é o detalhe? Qual é o sistema de datação que nós estamos usando e qual o sistema de datação que os textos, os autores estão usando. Então, se é tempo presente, isso aí vai aparecer de uma forma. Então, 3.000 anos antes do tempo presente seria 1.000 antes de Cristo. Né? Que aí tem o sistema antes de Cristo, depois de Cristo. Então, e 3.000 anos atrás a 1.600 seria a 900 antes de Cristo, né? Ou 1.000 antes de Cristo e 400 depois de Cristo. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então o autor fala ali que o recorte temporal dele é séculos 10 antes de Cristo e século 5 depois de Cristo. Aí ele refere que o Mediterrâneo é um mar calmo, até ele fala, são palavras dele, né? É um mar calmo, amigável, que acelera as comunicações. E aí aqui a gente tem que ter uma outra atenção, e por isso que eu selecionei esse capítulo para discorrer aqui, que é o seguinte: a história é a ciência que estuda o ser humano e suas ações. O mar Mediterrâneo não é humano, ele é um dado, uma construção geográfica. Mas a gente tem que ter a noção que a geografia ela ajuda a compreender a história. Então a história é a ciência que estuda o ser humano e suas ações ao longo do tempo e no espaço. Que espaço é esse que nós estamos falando? No espaço geográfico. Tá? A história acontece em algum lugar. E aqui, no caso, o mar Mediterrâneo. Nós não podemos usar a geografia para explicar tudo, aí seria um determinismo geográfico, mas a geografia nos ajuda a entender muito da história. Por que determinada região tem esse tipo de produção? Por que determinada região tem esse arranjo social? Por que determinada região tem esse tipo de transporte? Muitas vezes a chave explicativa disso ela é oriunda da geografia, então a geografia é uma grande companheira da história. É claro que a explicação ela não se reduz somente à questão geográfica. Tá? Então isso aqui é uma questão importante. Por quê? Porque no nosso caso, o mar Mediterrâneo ele é o cenário
aonde se desdobra, onde acontece a história. E aí o autor diz o seguinte, que o mundo mediterrâneo é um mundo de pequenas regiões terrestres, isoladas umas das outras, mas unidas pelo mar. Então são pequenas regiõezinhas unidas pelo mar. É um mar que não separa elas, é um mar que acaba aproximando. Há entre essas regiões uma conectividade, né? E aqui a gente lembra logo de internet, a conexão, é feito conexão, uma grande teia de relações, relações primeiramente comerciais, mas uma relação comercial ela também envolve a questão cultural, de se conhecer, conhecer o outro, saber o que faz, como vive, como pensa, qual é a religião e por aí vai. Então nós temos vários grupos ali no Mediterrâneo antigo, né? Os fenícios eram grandes navegadores que fundaram a cidade de Cartago, era uma grande cidade mediterrânica, que foi destruída depois pelos romanos. Os fenícios estiveram lá na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Nós temos ali os egípcios, nós temos mais a Palestina e nós temos lá o que a gente vai conhecer depois, mais tarde, como gregos. Porque nesse período aqui nós não temos ainda essa definição de Grécia e Roma, porque Roma é fundada em 700 a.C., por volta de 700. Então os romanos vão fazer parte também desse cenário aí, e nós teremos várias ilhas ali. Né? A Sicília, que hoje faz parte da Itália, a Sardenha, que faz parte da Itália, e a famosa ilha de Creta. E esses grupos, assim como eles vão ter uma conectividade, uma integração, eles também vão ter disputa, vão ter conflito. A gente nunca pode esquecer que os romanos conquistaram o Egito. O Egito é conhecido como o celeiro de Roma, né? Porque ali no Egito são produzidos grãos que vão abastecer o Império Romano com alimentos. Então, quem dominava Roma automaticamente tinha que dominar o Egito. E essa dominação era feita através da imposição, através de aliança, de concessão, como no caso da Cleópatra. Né? Antes dos romanos, o exército de Alexandre o Grande, representando lá os gregos, apesar de ele não ser grego, ser macedônico, mas ele levou a cultura grega para várias localidades, inclusive para o Egito. E a Cleópatra, essa que se casou com o Marco Antônio, que se suicida com a cobra, essa mais famosa, porque existiram várias Cleópatras, ela fez associação com os romanos, primeiro com o Júlio César, depois ela foi amante do Marco Antônio, e depois com o Otaviano ela não conseguiu fazer uma associação, aí ela acabou se suicidando, ela e o Marco Antônio. Mas a Cleópatra ela era de uma linhagem de descendentes do Ptolomeu, que era um general grego que havia conquistado o Egito. Tá? Agora, a gente tem que entender o seguinte, que essa integração entre diferentes comunidades que fazem parte do mar Mediterrâneo, elas não formam um grupo homogêneo, um grupo de iguais ali do ponto de vista identitário. É muito pelo contrário. Eles vão manter as suas diferenças mesmo estando integrados. Eles não estarão assimilados. O que é assimilação? É quando um povo conquista o outro e aquele outro conquistado acaba se transformando no povo que conquistou. Isso seria a assimilação. No caso aqui, a integração. Eles compartilham o mesmo espaço, mas mantêm as suas características culturais. Nós temos a ilha de Creta. E a ilha de Creta, aqui no mar Mediterrâneo, é conhecida como a civilização minoica. É uma referência ao lendário rei da ilha de Creta, o rei Minos. Né? Daí nós temos a lenda do Minotauro, que o Minotauro seria um filho de Minos. E essa cultura minoica, quando ela vai para o continente, lá para a Grécia, que eu já falei em outras oportunidades, que a Grécia não é um país, mas vai lá para o continente, daquilo que nós conheceremos como gregos, ali ela vai ser chamada de civilização micênica. Então os gregos ali que vão viver por volta de 2000 a.C., 1800 por ali,
Eles vão ser chamados de civilização micênica por receberem influência da ilha de Creta, da civilização minoica, tá bom? Então não esqueçam disso, né? E a ilha de Creta, ela sofreu terremotos, erupções, tsunami, e isso foi combinado com a invasão desses habitantes do continente, do Mar Egeu, ali da Grécia, que vão dominar a ilha de Creta e vão acabar destruindo essa civilização, de modo que ela vai acabar sendo assimilada, vai desaparecer. E aí, por fim, essas disputas que tem ali pelo domínio do território, pelo domínio do mar Mediterrâneo, e eu já lembrei aqui em outra oportunidade que os romanos chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? O mar nosso, era propriedade dos romanos. Eles vão estabelecer uma relação de poder à distância. Então, quem dominar vai estabelecer nas regiões dominadas uma monocultura. Como assim monocultura? A produção de um só produto econômico. Por exemplo, trigo. O Egito vai produzir muito trigo para abastecer a cidade de Roma. Eles vão organizar um sistema de centros de estocagem e transporte para levar esses alimentos. Então tem que guardar, armazenar. E aí quando leva já tem que pensar na redistribuição. Tá? Então basicamente é isso que o autor nos fala sobre o mar Mediterrâneo. É como um mar que separa comunidades, ele também pode servir como um espaço de aproximação, de integração social, cultural, econômica, como disputas foram travadas ali e as características dessa região que possui uns produtos peculiares. Então, assim, quais os produtos que são cultivados ali no Mediterrâneo, que são produzidos no Mediterrâneo? O trigo, o vinho, o azeite, a azeitona, né? A árvore de oliveira, azeitonas, e muito pescado. Até para finalizar nessa nossa aula, existe na medicina aquilo que se chama de dieta do Mediterrâneo. São pessoas que bebem vinho, comem peixe e elas têm uma saúde e tomam bastante azeite de oliva e elas têm uma saúde que propicia uma longevidade. Tá bom? Esse é o nosso primeiro tema dessa semana. Desejo a todos aí um bom estudo, um bom trabalho. Fiquem na companhia dos familiares de vocês, com segurança, com saúde. E fica aqui um abraço do professor Carlos. Tudo de bom, até a próxima!